Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira, é interlocutor esta tarde. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Marco Teles vai começar por fazer uma referência às atividades do Europe Direct Madeira. Um breve apontamento para relembrar que esta semana efetivamente tivemos aqui dois eventos importantes para nós. Teve a ver também com uma recepção a convite de uma entidade que está a promover a Escola da Lombada, que recebeu um grupo de docentes da Bulgária, nove docentes da Bulgária, no âmbito de um projeto Erasmus, e que, portanto, temos a oportunidade de também estar com este grupo e que ilustra muito bem, no fundo, a importância que este programa Erasmus tem. E é curioso que, de facto, aqui na região, o número de projetos na área do programa Erasmus tem, de facto, crescido imenso. Não só de recebermos pessoas vindas de fora, mas também da participação de estudantes, quando há uns anos atrás havia muito esta ideia de um Erasmus unicamente ligado ao ensino superior. Hoje não, as escolas de facto estão-se a mobilizar imenso e isto é de facto algo bastante positivo. Uma segunda atividade que encerramos de resto hoje foi uma visita dos nossos colegas do Europe Direct Açores, os nossos colegas insulares, que permitia assim dar por encerrado um intercâmbio que iniciou-se, na verdade, no ano passado, em novembro. Nós tivemos esse prazer de visitar os nossos colegas que estão sediados na Ilha Terceira, e agora tivemos a visita em sentido inverso, não é? Retribuíram. A retribuição desta visita, que também serviu, além da parte social e turística também, porque obviamente estas coisas estão sempre ligadas, mas serviu acima de tudo também para nós afinarmos estratégias e partilhar os aspectos comuns que nos unem enquanto Europe Directs de uma rede que é europeia. Sim. Mas no nosso caso, Açores e Madeira, temos a questão da insularidade e que faz com que tenhamos uma visão também do projeto europeu, se calhar um bocadinho particular. Vamos falar de candidaturas a vários estágios na União Europeia. É uma oportunidade. É uma oportunidade que não deve ser desperdiçada. Exatamente. Aliás, acho que nós, Europa, temos sempre com alguma regularidade feita esta divulgação de estágios. Estes estágios, obviamente, que são uma enorme mais-valia para as organizações e instituições que vão beneficiar destes estagiários, mas isto também é, obviamente, uma oportunidade muito grande, não só em termos profissionais, mas em termos também pessoais. Está aqui em causa a possibilidade das pessoas porem em prática os seus conhecimentos académicos, de conhecerem de perto uma instituição europeia e o funcionamento dos programas e das políticas europeias e, sobretudo, esta enorme oportunidade que é poder trabalhar num ambiente internacional, multicultural, multilinguístico, desenvolver as suas competências linguísticas, que é algo que é cada vez também mais importante numa era global. E de facto estes estágios existem e, como a Marta dizia, e bem, não é? É de facto uma oportunidade. Aliás, é curioso que grande parte das sessões que nós fazemos em Europe Direct, por exemplo, nas escolas, quase sempre o título da apresentação é uma Europa de oportunidades. É algo que gosto, pelo menos, de passar essa ideia, porque acho que grande parte do projeto europeu tem a ver com esta situação das oportunidades que oferece. Neste momento estão a decorrer muitas ofertas de estágio, possivelmente aquela que é mais conhecida dos cidadãos em geral são os Blue Book, que são estágios promovidos pela Comissão Europeia, duração de 5 meses. Neste caso, as candidaturas estão a decorrer até 15 de março e são para estágios que se iniciam em outubro e vão até fevereiro de 2025 e depois são renovados, portanto, todos os anos há novamente novas aberturas, mas dizer também que há, neste momento, ofertas também de estágio a decorrer no Comitê das Regiões, no Comitê Económico e Social Europeu, no Tribunal de Justiça da União Europeia, no próprio Banco Central Europeu, no Serviço Europeu de Ação Externa. Eu fazia o convite que quem nos está a ouvir e que estivesse interessado nesta possibilidade de estágio,
que consultasse a página do Europe Direct Madeira. Nós temos lá esta informação. E apenas um pequeno apontamento, porque obviamente depois cada estágio tem as suas particularidades e exigências, como é óbvio, mas há algumas que são genéricas. Nós estamos a falar aqui de pessoas que tenham ter mais do que 18 anos, porque implica também ter aqui um grau de ensino superior, não necessariamente um mestrado, basta a licenciatura para poder concorrer a estes estágios, portanto basta ter 3 anos de ensino superior, se tiver mestrado ou doutoramento também é possível. E outra ideia também que é importante perceber é que existem vagas de estágio em praticamente todas as áreas. Pode ser aqui uma oportunidade interessante que se coloca para quem está, pelo menos, aberto a esta ideia de começar uma carreira numa instituição europeia. Estamos a 100 dias das eleições europeias. Aproximamos-nos. Não parece. Não parece. Não parece porque vêm aí outras eleições, não é? As legislativas em Portugal. Porque estamos, obviamente, focados, e perfeitamente compreensível, estamos, obviamente, focadas naquelas que nos são mais próximas, o 10 de março, particularmente preocupado com a ideia, a confirmar-se a ideia de, eventualmente, a nível regional, termos eleições. Também. Que não está, obviamente, nada confirmado, mas se isso se realizasse, se elas realmente tivessem lugar, fala-se em maio. Falava-se em finais de maio, em maio, o que é praticamente nas vésperas das eleições europeias, que eu recordo, acontecem entre 6 e 9 de junho, cabendo a cada Estado-membro a definição da escolha do dia dentro deste intervalo. E, portanto, isso seria, digamos, catastrófico no sentido do normal, das campanhas normais que se fazem para as europeias. Significa que aqui na região teria que haver digamos, um tipo de campanha um pouco diferente daquela habitual, onde se iriam misturar, digamos que as duas eleições, porque não haveria aqui tempo para encerrar uma e dar início à discussão exclusiva apenas das europeias. Bom, mas isso é uma particularidade aqui da região. E este apontamento aqui dos 100 dias era para relembrar que, obviamente, as instituições europeias, e de forma aqui muito particular o Parlamento Europeu, não está a dormir sobre o assunto, antes pelo contrário, está a ser preparada, estas eleições estão a ser preparadas com muita antecedência, e precisamente esta semana houve um briefing dirigido exclusivamente a jornalistas, e foi um briefing exclusivo sobre as eleições, onde se tentou explicar muito bem todo este processo eleitoral, explicar também o que é que vai acontecer pós-eleições, porque este aspecto é muito importante. Bom, as eleições acontecem em 9 de junho, estão eleitos o deputado A, B, C, mas quer dizer, o que é que se passa agora e o que é que se passa depois com a escolha da Comissão e tudo isso. Portanto, tudo isso foi explicado. Falou-se também da questão do Eurobarómetro de primavera, que é, recordo-se que nós já falamos aqui num programa em novembro, se não me falha a memória, dos resultados do Eurobarómetro que foi aplicado em outubro sobre o sentimento dos europeus relativamente às eleições. Eu recordo, por exemplo, um dado interessante desse Eurobarómetro, que 68% dos europeus manifestavam uma predisposição para participar nas eleições. Era um número até interessante, atendendo que em 2019 participaram 50%, portanto estaríamos acima daquilo que foi obtido há 5 anos atrás. Mas, portanto, este Eurobarómetro que irá ser aplicado agora em março, e depois os resultados vamos ter em abril, será muito interessante, que é para ver, de facto, esta evolução nos últimos 6 meses. E, sobretudo, ver a evolução depois a nível nacional. Atendendo que tivemos as eleições aqui pelo meio, até que ponto mexeu ou não, exatamente, mexeu ou não com os resultados que foram obtidos do próximo. No caso deste briefing, portanto, foi feita esta explicação detalhada e foi dado, no fundo, a conhecer todas as ferramentas, as imensas ferramentas que o Parlamento Europeu coloca à disposição dos jornalistas para poder acompanhar o processo com o máximo de rigor possível. Participar sempre nas eleições e em outros espaços. É esse o apelo que a União Europeia faz. Sim, sem dúvida. Isto para dizer que foi agora apresentado uma plataforma de participação dos cidadãos. É uma plataforma que vem um bocadinho no segmento daquela que foi criada há uns anos atrás, que foi sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa, portanto um convite
que era feita a todos os cidadãos para, de forma pública, intervirem sobre as políticas e programas europeus, darem sua opinião, debater, e, portanto, esta plataforma vem um bocadinho no segmento, é uma plataforma que foi, digamos que, atualizada, e que permite, na verdade, que qualquer pessoa possa entrar nessa plataforma que está, a parte boa, em 24 línguas oficiais, portanto não há aqui a desculpa, eu não posso participar porque eu não domino inglês, portanto, e o que é que nós temos lá nessa plataforma? É quase como uma espécie, faz lembrar até uma espécie de rede social em que nós temos um espaço em que nos registamos e temos um campo entre 150 a 1500 caracteres, se não me falha a memória, mas eu creio que são estes os valores de limite, onde eu posso propor sobre um tema, enfim, que eu acho interessante, por exemplo, da comunicação social ou desinformação, qualquer coisa que para mim seja interessante e que eu possa dar a minha opinião. Ou então ficam lá registado as intervenções de quem já pôs lá o seu apontamento e nós podemos também apoiar ou comentar as opiniões de outras pessoas numa espécie de quase de rede social, dar aqui um gosto, é um pouco essa lógica, nós podemos apoiar, enfim, lermos uma ideia que está organizada no fundo por temas e podermos apoiar. Além disso, a plataforma fala de debates que estão a ser organizados, onde depois se criam, a imagem de resto do que se fez na Conferência sobre o Futuro da Europa, que são painéis de cidadãos, compostos por 150 cidadãos que vêm dos 27 Estados-membros, escolhidos de forma aleatória, e que depois vão pegar nestas temáticas e vão analisar em 3 momentos distintos, e que depois, na etapa final, dali irão resultar recomendações à própria Comissão Europeia. Só para termos uma ideia, neste momento há já vários painéis concluídos, com participação cívica de pessoas de todos os Estados-membros sobre o desperdício alimentar, mundos virtuais, mobilidade para fins de aprendizagem, e o painel que neste momento está a decorrer e que terá depois, agora, a primeira sessão do painel de cidadãos neste fim de semana em Bruxelas, é sobre a eficiência energética, que é um problema sério a nível da União Europeia, sobretudo depois desta situação da Rússia, nós percebermos que estávamos, de facto, mais dependentes do que era desejável em termos energéticos e a repensarmos para o futuro, também por questões ambientais, como é que podemos ser mais eficientes na gestão da energia que dispomos. Em destaque estará na próxima semana a sessão plenária do Parlamento Europeu. Sim, aqui uma nota, porque a sessão plenária da próxima semana é de facto muito completa, há muitos temas e, portanto, apenas só para destacar um ou outro aspecto daquilo que os deputados vão discutir na próxima semana. Desde logo aqui também uma nota que vamos ter a presença da mulher do ativista russo Alexei Navalny, que teve preso. Esteve preso e que houve uma morte súbita, não no sentido da morte súbita como doença, mas de uma morte inesperada e inexplicável também, aparentemente. E, portanto, vamos ter a presença de Yulia Navalny, que irá discursar no Parlamento Europeu e, portanto, com alguma curiosidade também aguardamos esse discurso, até porque traz também consigo um aspecto importante, que foi, logo depois da morte do ativista russo, que foi, de resto, chorado um pouco por todo o lado e sobre a qual subsistem ainda muitas dúvidas. Mas um aspecto curioso é que, mal isto aconteceu, corria nas redes sociais, em particular a Rede X, o antigo Twitter, um conjunto de fotografias da senhora, fotografias manipuladas, em que se acusava da senhora de logo após a morte do marido, já ter um relacionamento com o multimilionário russo, não é? E a verdade é que as fotografias são fotografias manipuladas. E porquê que estou a focar este aspecto? Para algo que já aqui falamos várias vezes, que é o nível de rigor e de eficiência que se está a alcançar, o nível da desinformação, das fake news, é cada vez maior, muito ajudado por esta questão da inteligência artificial. E, portanto, isto é realmente um desafio enorme, e, aliás, isto também vai ser um tema em debate no Parlamento Europeu, de como garantir, enfim, a campanha eleitoral o mais transparente e segura possível. Como é que vamos assegurar que não há intromissão de países terceiros na nossa discussão, no Parlamento Europeu, nas eleições para o Parlamento? Portanto, é um desafio enorme que se coloca às eleições
e à sobrevivência da democracia europeia, porque também é isso que está em causa. Não esquecer que Alexei Navalny foi laureado com o Prémio Sakharov em 2021. Exatamente. E era um forte crítico do presidente Vladimir Putin. Exatamente. De resto, uma outra nota para dizer com um outro aspecto que vai ser discutido e que obviamente também é muito importante, tem a ver com a votação que o Parlamento irá efetuar sobre uma nova lista de crimes ambientais. Isto decorre de um acordo que já foi alcançado com os Estados-membros em novembro, e na atualização dessa lista inclui-se, por exemplo, o comércio ilegal da madeira, o esgotamento de recursos hídricos, enfim, os próprios incêndios florestais de grande escala vão também ser considerados nesta lista, e isto é um aspecto importante se nós pensarmos que, por exemplo, a criminalidade ambiental é, neste momento, a quarta maior atividade criminosa do mundo. É uma das principais fontes de rendimento do crime organizado, juntamente, no fundo, com as drogas, com as armas e com o tráfico de seres humanos. Depois, o resto dos temas é muito alargado e, com certeza, na próxima semana teremos a oportunidade de discutir. Ursula von der Leyen assume a sua candidatura à reeleição como Presidente da Comissão Europeia. Não é uma surpresa. Não é propriamente o segredo mais bem guardado do universo, não é? Que acho que todos estávamos à espera, mas no fundo tem havido alguma especulação também com essa candidatura, não estava confirmado e de facto a atual Presidente da Comissão veio confirmar o seu interesse em prosseguir o seu mandato. Aliás, diria quase que por norma, os presidentes têm feito 2 mandatos na Comissão Europeia e, portanto, Ursula von der Leyen é de facto candidata. Disse logo que manter uma democracia segura e protegida é uma prioridade e que a defesa será um elemento estrutural no seu próximo mandato, caso de facto venha a ser a Presidente. Marco Teles, até à próxima conversa. Obrigado. Obrigada. Obrigado, bom fim de semana.